O primeiro dia de aula sempre vinha acompanhado da mesma sensação para Camila, um misto de ansiedade e desânimo. Desde pequena, ela aprenderá que a escola não era um lugar onde se sentia aceita. Com seus quilos a mais e seu jeito mais reservado, os meninos não a notavam e as meninas a evitavam. Ela nunca soube exatamente o motivo, mas suspeitava que sua aparência fosse a resposta. O tempo passava, e a sensação de invisibilidade só aumentava. Na hora do intervalo, sentava-se sozinha no pátio, observando os grupos rindo e conversando. Tentará algumas vezes se aproximar, mas sempre recebia olhares de desdém ou respostas monossilábicas. O pior momento era quando as garotas da turma cochichavam e riam, trocando olhares em sua direção. Não precisava ouvir para saber que falavam dela. O coração pesava e, por mais que tentasse ignorar, cada comentário deixava uma marca. No ensino médio, a rejeição dos meninos se tornava ainda mais evidente. Nenhum deles a olhava da forma como olhavam suas colegas. Quando um garoto se aproximava, era apenas para pedir algo trivial ou, pior, para zombar de alguma forma. Se emagrecer um pouco, talvez alguém te note, já ouvirá uma vez de forma cruel. Aquilo doía, mas Camila aprenderá a esconder as lágrimas. Em casa, fingia que tudo estava bem para não preocupar a mãe. Foi numa noite silenciosa em seu quarto que ela tomou a decisão. Não queria mais sentir-se daquela forma. Se as pessoas a julgavam pela aparência, então ela mudaria. Não para agradá-los, mas para se libertar dessa dor. Passou horas pesquisando sobre exercícios, alimentação e transformação corporal. Estava determinada a mudar sua vida. Os primeiros dias foram difíceis. O corpo doía, a fome parecia insuportável e a vontade de desistir era constante. Mas cada vez que pensava nas risadas e olhares de desdém, encontrava forças para continuar. A cada quilômetro na esteira, a cada peso levantado, era como se estivesse se vingando das palavras cruéis. Seu próprio suor se tornava sua resposta. Os meses passaram, e a mudança começou a se tornar visível. Aos poucos, suas roupas ficavam mais folgadas, sua respiração se tornava menos pesada, e seu reflexo no espelho parecia alguém que ela mal reconhecia. O que mais a surpreendia era a nova confiança que surgia. Não se tratava apenas do peso perdido, mas da força que descobrira dentro de si. No último ano do ensino médio, as pessoas começaram a notar. Os olhares de desprezo deram lugar a expressões de surpresa. Alguns meninos que nunca haviam falado com ela agora a cumprimentavam no corredor. As garotas que a ignoravam pareciam querer puxar conversa. Camila sabia o que estava acontecendo. Não era sua personalidade que havia mudado, mas sim sua aparência. E isso a enchia de um misto de satisfação e desprezo. O reencontro com um dos garotos que a humilhara foi o ponto de virada. Nossa, Camila? É você mesmo? Como mudou? Ele sorriu, como se esperasse que ela se sentisse lisonjeada. Mas ao invés de corar ou agradecer, Camila apenas ergueu uma sobrancelha. Pois é, engraçado como agora você me vê, né? A expressão dele mudou na hora, e ela sentiu uma pequena vitória. Ela percebeu que seu objetivo nunca foi apenas emagrecer, mas sim se transformar em alguém que não dependia da validação dos outros. E agora que havia conseguido, não permitiria que aqueles que a ignoraram e a machucaram voltassem com palavras doces. Seu troco seria sua própria indiferença. Nos corredores da escola, agora ela caminhava de cabeça erguida. O mundo finalmente a notava, mas o mais importante era que, pela primeira vez, ela se notava também. O tempo continuou passando, e Camila manteve sua rotina de exercícios e alimentação saudável. Agora, não era mais apenas sobre provar algo para os outros, mas sobre sentir-se bem consigo mesma. Sentia-se mais forte e determinada, e essa nova mentalidade refletia em tudo o que fazia. Os estudos também ganharam prioridade, pois ela queria um futuro diferente do que antes imaginava para si. Durante uma aula, foi surpreendida quando uma das garotas que antes a ignorava puxou conversa. Mariana, uma das mais populares da escola, perguntou sobre sua rotina de treinos. Camila percebeu o interesse genuíno em sua voz, mas não esqueceu o passado.
Em vez de se entregar de imediato à conversa, manteve a mesma frieza que antes recebia. Depende do seu esforço, respondeu, sem dar muita abertura. Os meninos que antes a desprezavam agora lançavam olhares admirados. Alguns tentavam conversar, elogiavam sua mudança e até a chamavam para sair. Mas Camila já havia aprendido a enxergar além das aparências. Não se iludia com sorrisos fáceis ou palavras gentis. Ela queria mais para si, queria conexões reais e não superficiais. Um dia, enquanto saía da academia, encontrou Lucas, um antigo colega de classe que nunca a tratara mal, mas também nunca lhe dera atenção. Oi, Camila. Vi que está incrível. Parabéns. Como conseguiu tanta disciplina? Perguntou com sinceridade. Diferente dos outros, Lucas parecia verdadeiramente interessado, sem segundas intenções. Isso despertou uma curiosidade nela, pois era raro encontrar alguém assim. A amizade entre os dois começou a crescer, baseada em respeito mútuo. Ele não a via apenas pela aparência, mas pela pessoa que estava se tornando. Isso era novo para ela, e ao mesmo tempo assustador. Estava acostumada a rejeições e zombarias, e agora precisava aprender a confiar de novo. Certo dia, Mariana organizou uma festa e, para surpresa de Camila, a convidou pessoalmente. Você devia aparecer, vai ser divertido, disse com um sorriso. Camila hesitou. Nunca fora convidada para eventos assim, e a dúvida a assaltou. Seria um convite genuíno ou apenas mais uma armadilha para humilhá-la? Depois de muita reflexão, decidiu ir. Queria testar até onde as pessoas haviam realmente mudado. Escolheu um vestido que realçava sua nova forma e, ao se olhar no espelho, sentiu-se poderosa. Pela primeira vez, não estava indo para provar nada a ninguém, mas porque queria. Quando chegou à festa, sentiu todos os olhares sobre si. Alguns de surpresa, outros de admiração. Caminhou com confiança, mantendo a cabeça erguida. Os sussurros vinham de todos os lados, mas dessa vez ela não se importava. Sabia quem era e o que havia passado para chegar ali. E essa era sua maior vitória. Camila entrou na festa com passos firmes, sentindo os olhares sobre si. Mariana logo se aproximou, sorrindo de maneira exagerada. Que bom que veio! Todo mundo estava perguntando por você. Camila arqueou a sobrancelha, sem acreditar muito naquilo. Em outra época, teria ficado lisonjeada, mas agora enxergava o que estava por trás das palavras. Enquanto caminhava pelo salão, sentiu um toque leve no braço. Era Lucas. Fico feliz que tenha vindo, disse ele, parecendo aliviado. Camila sorriu de verdade pela primeira vez naquela noite. Ele não era como os outros, e ela começava a perceber que sua amizade estava se tornando algo mais. No entanto, ainda existiam feridas abertas dentro dela. O ambiente estava cheio de conversas e música alta. Em um canto, alguns dos meninos que antes a ignoravam cochichavam entre si e lançavam olhares para ela. Um deles, Pedro, aproximou-se com um sorriso convencido. Camila, você tá incrível. Como é que eu nunca te notei antes? A frase, carregada de ironia para ela, trouxe um gosto amargo. Mas, em vez de demonstrar qualquer emoção, apenas sorriu de forma calculada. Você notou, só fingiu que não. Pedro ficou sem reação, e os amigos ao lado soltaram risadas abafadas. Camila percebeu que aquele era seu momento. Não precisava de vingança, mas queria que eles soubessem que ela não era mais aquela garota que aceitava tudo calada. Se me dão licença, tenho gente interessante para conversar, disse, virando-se para Lucas. A noite continuou, e ela percebeu que realmente havia mudado. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Não precisava mais da aprovação de ninguém. Quando finalmente decidiu ir embora, Lucas a acompanhou até a porta. Eu queria te dizer algo, começou ele, hesitante. Camila esperou, seu coração acelerado. Você sempre foi incrível. Só agora o mundo está vendo o que eu já sabia. Ela sorriu, sentindo algo diferente. Pela primeira vez, não por validação, mas por reconhecimento sincero. O passado ainda fazia parte dela,
Mas agora ela estava pronta para escrever um novo capítulo de sua vida. E dessa vez, ela era a protagonista. Após a festa, Camila sentiu que algo dentro dela havia realmente mudado. O olhar de surpresa das pessoas, a forma como Pedro ficou sem palavras e o jeito sincero de Lucas trouxeram à tona um novo sentimento. Ela não precisava mais provar nada para ninguém. A transformação que começou como uma resposta à rejeição agora era algo que fazia por si mesma. Nos dias seguintes, Camila manteve sua rotina de treinos e estudos. Sentia-se mais confiante do que nunca, mas também sabia que sua história não se resumia a uma mudança física. Ainda havia questões dentro dela que precisavam ser resolvidas. Uma dessas questões era Mariana. Desde a festa, a garota começou a agir como se sempre tivesse sido amiga de Camila, tentando se aproximar com elogios e convites para sair. Camila, no entanto, não se deixava enganar tão facilmente. Em um intervalo, Mariana se aproximou sorridente. Camila, estamos combinando de sair hoje à noite, você devia vir com a gente. A resposta veio sem hesitação. Obrigada, mas já tenho planos. Mariana piscou, surpresa com a resposta direta, mas logo disfarçou. Ah, claro. Quem sabe outra hora. Lucas continuava sendo uma presença constante na vida dela. Diferente dos outros, ele não estava impressionado apenas com sua aparência, mas parecia interessado na pessoa que sempre foi. Camila começou a se abrir mais para ele, compartilhando sentimentos e inseguranças que guardava há anos. Às vezes, acho que as pessoas só me veem agora porque mudei fisicamente, confessou em um encontro casual no parque. Lucas a olhou com seriedade. Elas podem ver isso primeiro, mas o que importa é o que você sabe sobre si mesma. Com o passar das semanas, Camila percebeu que algumas amizades surgiam de maneira natural, enquanto outras tentavam forçar uma conexão que nunca existiu. Mariana insistia em trazê-la para o grupo, mas Camila sabia que aquilo não passava de uma tentativa de associação conveniente. Não precisava mais da validação de ninguém. Em uma tarde, ao voltar da academia, Camila encontrou um grupo de antigos colegas sentados em um café. Eles a chamaram com entusiasmo, como se sempre tivessem sido próximos. Ela parou, olhou para eles e, em um impulso, decidiu sentar. Sabia que aquele momento definiria muito do que ainda sentia em relação ao passado. A conversa começou leve, cheia de perguntas sobre sua rotina e mudanças. No entanto, uma frase de um dos garotos fez seu estômago revirar. Você deve estar se sentindo incrível agora que finalmente é notada, né? Camila cruzou os braços, mantendo a expressão firme. Na verdade, eu sempre me notei. Só estava esperando que os outros alcançassem essa percepção. O silêncio foi instantâneo. Alguns desviaram o olhar, sem saber como responder. Lucas, que havia chegado momentos antes, sorriu para ela, aprovando a resposta. Camila terminou seu café, se despediu e saiu de cabeça erguida. Não precisava da aceitação deles para saber seu valor. Aquela noite, enquanto caminhava sozinha pela cidade, percebeu que seu maior triunfo não era sua aparência renovada, mas sim a certeza de que não deixaria mais ninguém definir quem ela era. Seu futuro estava em suas próprias mãos e ela estava pronta para seguir em frente, sem olhar para trás. Os dias passavam, e Camila percebia que sua nova fase não era apenas sobre mudanças externas, mas sobre aprendizado. Ela se sentia mais forte, mas também entendia que ainda carregava cicatrizes do passado. O olhar das pessoas que antes a ignoravam agora era outro, mas sua essência permanecia a mesma. Certa manhã, enquanto corria no parque, encontrou Carol, uma antiga colega de turma que nunca a distratou, mas também nunca se aproximou. Camila! Nossa, quase não te reconheci. Você está diferente, disse ela, sorrindo. Camila retribuiu o sorriso. Sim, mudei um pouco, mas continuo sendo eu mesma. As duas conversaram por um tempo e, pela primeira vez, Camila percebeu que algumas pessoas não a desprezavam no passado, apenas não tinham tido a oportunidade de conhecê-la de verdade. Enquanto isso, Lucas se tornava alguém cada vez mais especial. Suas conversas eram leves, mas ao mesmo tempo profundas.
Em uma noite tranquila, enquanto caminhavam juntos, ele disse: Você já pensou que sua maior vitória não foi mudar fisicamente, mas aprender a enxergar seu próprio valor? Camila refletiu por um momento e sorriu. Sim, e acho que só agora percebo o quanto isso significa. Mariana, por outro lado, não desistia de tentar se aproximar. Certa tarde, durante um evento na escola, ela se sentou ao lado de Camila e disse: Você devia aproveitar melhor essa sua nova fase, sabe? Andar com pessoas que combinam com você agora. Camila a olhou nos olhos e respondeu com firmeza: A questão não é quem combina comigo, mas quem realmente importa para mim. A popularidade repentina trouxe desafios inesperados. Alguns meninos que antes a ignoravam passaram a procurá-la com elogios vazios. Pedro, aquele que um dia a desprezou, agora parecia obcecado em chamar sua atenção. Camila, podíamos sair um dia desses, colocar o papo em dia, sugeriu ele, convencido. Ela riu suavemente e respondeu: Você não tinha interesse antes. O que mudou? Ele gaguejou, tentando formular uma resposta, mas ela não esperou. Não preciso de conversas atrasadas. Estou seguindo em frente. Os treinos continuavam sendo uma parte essencial da sua rotina, não por obrigação, mas porque se tornaram um refúgio. A cada novo exercício, ela sentia que superava não apenas limites físicos, mas emocionais. Estava aprendendo a cuidar de si mesma de uma forma que nunca imaginou antes. Em um fim de semana, recebeu uma mensagem inesperada de Ana, uma das poucas colegas que sempre foi gentil com ela. Vamos tomar um café? Faz tempo que não conversamos. Camila aceitou o convite e, durante o encontro, percebeu que algumas amizades eram reais, apenas não haviam tido a chance de florescer antes. No entanto, nem tudo era simples. Algumas inseguranças ainda surgiam, e às vezes ela se perguntava se as mudanças realmente eram suficientes para apagar as marcas do passado. Lucas percebeu sua inquietação e disse: Você não precisa esquecer o que passou, apenas usá-lo como parte da sua história. Com o tempo, Camila começou a se abrir mais para novas experiências. Foi convidada para uma viagem com um grupo novo e, após hesitar, decidiu ir. Era hora de se permitir viver sem medo do julgamento alheio. Durante a viagem, percebeu que estava se divertindo de verdade, sem se preocupar com olhares ou opiniões. Ao voltar para casa, olhou-se no espelho e sorriu. Não era apenas sobre ter mudado, mas sobre ter se encontrado. E a jornada dela estava apenas começando. Os dias seguiam, e Camila se sentia cada vez mais confortável com a nova fase de sua vida. A viagem com os novos amigos havia sido um marco, e ela percebeu o quanto estava aberta a experiências que antes evitava. Não era mais a garota que se escondia por medo de rejeição. Agora, escolhia suas companhias com mais discernimento, sem se prender ao passado. Na escola, notou que Mariana parecia inquieta. A garota, que antes tentava puxar assunto casualmente, agora demonstrava sinais de impaciência. Em um intervalo, Mariana se aproximou com um olhar sério. Camila, podemos conversar? Camila assentiu, curiosa. Eu só queria dizer que sei que não fui a melhor pessoa com você antes. Talvez eu tenha errado, mas quero consertar isso. Camila respirou fundo. Era uma conversa que, meses atrás, ela ansiaria por ter. Agora, no entanto, não sabia se ainda fazia sentido. Mariana, eu agradeço suas palavras, mas não preciso de um pedido de desculpas para seguir em frente. O que passou, passou. Mariana pareceu aliviada, mas também frustrada. Camila entendeu naquele momento que nem todo laço precisava ser refeito. Algumas relações pertenciam ao passado. Lucas continuava sendo seu porto seguro. Entre idas à cafeteria e caminhadas despretensiosas, Camila notava algo novo em seu olhar. Havia um carinho diferente, algo que ia além da amizade. Em uma dessas conversas, ele hesitou antes de dizer: se alguém tivesse me perguntado há um tempo quem eu mais admirava, talvez eu não soubesse responder. Mas agora, sei que é você. O coração de Camila acelerou. Ela sabia o que sentia, mas tinha receio de se entregar a algo novo. Lucas,
Eu gosto de você, mas tenho medo de estragar o que temos. Ele sorriu. A gente não precisa apressar nada. Só quero que saiba o que sinto. Enquanto lidava com suas emoções, outro fantasma do passado reapareceu. Pedro, cada vez mais insistente, passou a deixar bilhetes em seu armário, tentar conversar a todo custo. Certa tarde, ele a abordou na saída. Camila, eu sei que fui um idiota antes, mas eu mudei. Dá uma chance para a gente se conhecer de verdade. Ela cruzou os braços e o encarou. Pedro, o problema nunca foi só você ter me ignorado. Foi o fato de que agora, depois que mudei, você decidiu notar. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Sem esperar resposta, virou-se e foi embora, sentindo um alívio imenso. A vida de Camila estava em constante transformação. As relações antigas que valiam a pena estavam se fortalecendo, enquanto as que não tinham espaço foram deixadas para trás. Seu círculo de amizade se tornou mais seleto, mas muito mais significativo. Pouco a pouco, ela entendia que sua jornada não era sobre vingança ou provar algo para os outros, mas sobre respeitar a si mesma. E, com isso, percebeu que o futuro estava mais aberto do que nunca, pronto para ser escrito do jeito que ela quisesse. Os dias se passavam e, apesar de toda a transformação, Camila ainda tinha desafios internos a superar. O que antes parecia um desejo de aceitação agora era substituído pela necessidade de se encontrar de verdade. Ela havia aprendido a dizer não para o que não lhe fazia bem, mas será que já sabia o que realmente queria para si? Certa tarde, enquanto treinava, sentiu uma inquietação que não sabia explicar. As mudanças exteriores haviam ocorrido, mas e o que vinha de dentro? Resolveu se permitir um momento de introspecção. Sentou-se em um banco do parque e pegou um caderno onde costumava escrever pensamentos soltos. Ali, rabiscou algumas perguntas. O que eu realmente quero? O que me faz feliz? Quem eu sou sem a necessidade da aprovação dos outros? Enquanto escrevia, sentiu o telefone vibrar. Era uma mensagem de Lucas. Quer dar uma volta? Sinto que precisa conversar. Ele sempre soube ler suas entrelinhas. Minutos depois, estavam caminhando juntos, e ela desabafou sobre seus medos e inseguranças. Mudança não é só física, Camila. Você ainda está em processo, e tudo bem se ainda não tiver todas as respostas, ele disse, segurando sua mão por um instante. O carinho e a paciência dele a confortavam. Cada dia que passava, sentia que o que havia entre os dois era mais do que uma simples amizade. Mas e se desse errado? E se perdesse alguém tão importante por conta de sentimentos confusos? Camila decidiu não pensar demais. Apenas viver o momento. Na escola, as interações com Mariana se tornavam menos frequentes. Parecia que a garota havia aceitado que não haveria uma amizade forçada entre elas. Pedro, por outro lado, desistira de tentar chamar sua atenção. Outros rapazes também se aproximavam, mas Camila já não se deixava levar por elogios vazios. Ela queria mais do que isso. Queria conexões reais. Foi então que recebeu um convite inesperado para um evento esportivo da escola. Nunca antes fora chamada para esse tipo de coisa e, por um momento, hesitou. Mas decidiu ir não para provar nada a ninguém, mas para se divertir. Ao chegar lá, encontrou algumas pessoas conhecidas e sentiu que não era mais a mesma garota que costumava ficar de canto, invisível. Agora, estava presente, vivendo, sem medo. Durante o evento, percebeu que Ana, sua amiga que sempre fora gentil, parecia distante. Preocupada, foi até ela. Está tudo bem? Você está estranha. Ana suspirou. Camila, você mudou e eu fico feliz por você. Mas, às vezes, sinto que não faço mais parte da sua vida. Aquelas palavras a atingiram em cheio. Será que, na sua jornada de autodescoberta, estava se afastando de quem realmente importava? Segurou as mãos de Ana e disse com sinceridade: se tem algo que aprendi é que não quero perder quem esteve comigo desde o início. Me desculpa se te fiz sentir assim. Você é importante para mim. Ana sorriu e as duas se abraçaram. Algumas coisas mudavam.
mas outras, como amizades verdadeiras, deveriam permanecer. Camila percebeu que não se tratava de se encaixar em um grupo ou se tornar alguém que os outros esperavam que ela fosse. Era sobre encontrar um equilíbrio entre quem ela sempre foi e quem estava se tornando. Naquela noite, ao olhar para o céu estrelado, sentiu um novo tipo de paz. Não precisava ter todas as respostas naquele momento. O importante era continuar se descobrindo, sem pressa, sem pressão. A vida estava apenas começando, e ela estava disposta a aproveitar cada passo dessa jornada. Os dias continuavam passando, e Camila percebia o quanto sua vida havia mudado. A garota que antes evitava se olhar no espelho agora se enxergava com mais carinho. Seu progresso não era apenas físico, mas mental e emocional. No entanto, ainda havia momentos de insegurança. E se tudo aquilo fosse passageiro? E se, em algum momento, tudo voltasse a ser como antes? Uma tarde, enquanto terminava seu treino na academia, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Camila. Aqui é o Gabriel, amigo do Lucas. Vamos sair amanhã com o pessoal. Quer vir? Ela estranhou o convite, mas sabia que Lucas não a colocaria em uma situação desconfortável. Depois de pensar um pouco, respondeu que sim. No dia seguinte, encontrou-se com o grupo em uma cafeteria no centro da cidade. Eram pessoas diferentes, com interesses distintos, mas que a receberam de forma leve e espontânea. Pela primeira vez, percebeu que não precisava se esforçar para pertencer. Ela apenas era. Gabriel, em especial, parecia interessado nela. Puxava conversa, fazia piadas, demonstrava atenção. Camila ficou surpresa. Estava acostumada a ser invisível para garotos como ele. Lucas notou e, em determinado momento, ficou mais quieto. Camila percebeu sua mudança de humor e sentiu um aperto no peito. Havia algo entre eles que os dois ainda não haviam nomeado. Mas será que valia a pena arriscar? Na escola, Mariana voltou a tentar se aproximar. Podemos esquecer o passado? Perguntou, com um tom que parecia sincero. Camila sorriu, mas sem entusiasmo. Não guardava rancor, mas não via sentido em forçar uma amizade que nunca existiu. Apenas respondeu com um simples tudo bem, deixando claro que não se tratava de um recomeço. Pedro, por outro lado, ainda tentava alguma reaproximação, mas Camila já não dava importância. O poder que ele teve sobre ela no passado simplesmente não existia mais. Os dias seguintes foram marcados por novas descobertas. Gabriel passou a chamá-la para sair com frequência, e ela se pegou gostando da atenção. Ele era divertido, interessante, mas algo ainda a fazia hesitar. Sentia que, com ele, tudo era novidade. Mas, com Lucas, tudo era casa. Certo dia, enquanto caminhava sozinha pelo parque, ouviu alguém chamá-la. Era Lucas. Podemos conversar. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Ele suspirou antes de dizer, não quero que me entenda mal, mas acho que estou com ciúmes. Eu gosto de você, Camila. De verdade. Ela sentiu um misto de emoções. Parte dela já sabia, mas ouvir aquilo em voz alta fazia tudo parecer mais real. Lucas, eu também gosto de você. Mas e se der errado? E se perdermos o que temos? Ele sorriu de leve. E se der certo? Camila ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Pela primeira vez, percebeu que talvez estivesse com medo de ser feliz, mas sabia que não poderia fugir para sempre. O futuro ainda estava indefinido, mas, naquele momento, sentiu que estava pronta para dar um novo passo. Camila passou os dias seguintes refletindo sobre a conversa com Lucas. Algo dentro dela dizia que valia a pena tentar, mas ainda assim, o medo do desconhecido a fazia hesitar. Lucas, por sua vez, não forçou nenhuma resposta. Continuaram saindo juntos, como sempre faziam, mas havia um novo peso no ar. Gabriel continuava por perto, sempre gentil, sempre disposto a conquistá-la. No entanto, Camila começou a perceber que, apesar de gostar de sua companhia, não sentia por ele o que sentia por Lucas. Em um fim de tarde, quando Gabriel sugeriu que saíssem sozinhos, ela foi sincera.
Eu gosto de você, mas não da maneira que você gostaria. Ele sorriu de forma compreensiva. Tudo bem, Camila. Você merece alguém que faça seu coração acelerar. Poucos dias depois, uma festa aconteceu na escola. Camila decidiu ir, dessa vez não para provar nada, mas porque realmente queria se divertir. Vestiu algo que a fazia se sentir bem e seguiu para o evento. Ao chegar, notou os olhares. Não era mais ignorada. Mas, diferente do passado, não precisava mais da validação de ninguém. Enquanto dançava com Ana e seus novos amigos, viu Lucas encostado em um canto, observando-a, criou coragem e foi até ele. Por que não está se divertindo? Ele deu de ombros. Talvez porque minha vontade fosse estar dançando com você. Ela sorriu. Então o que estamos esperando? Dançaram juntos, riram, e em um instante em que os olhares se encontraram, aconteceu. O beijo que os dois haviam evitado por tanto tempo. Não havia dúvidas, apenas a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Os meses passaram, e a vida de Camila continuou mudando. Pedro desistiu de suas tentativas frustradas, Mariana encontrou outro grupo para se enturmar e Gabriel seguiu em frente. Camila percebeu que as pessoas que importavam de verdade eram as que ficaram ao seu lado mesmo antes de sua transformação. O último ano do colégio chegou ao fim. No dia da formatura, enquanto olhava para tudo o que havia vivido, sentiu-se orgulhosa. Não porque havia mudado fisicamente, mas porque finalmente se aceitava. Olhou para Lucas, que segurava sua mão com um sorriso. Ele foi parte da jornada, mas sua maior vitória foi perceber que nunca precisou da aprovação de ninguém para ser feliz. Ao final da cerimônia, enquanto caminhava ao lado dos amigos, respirou fundo. O futuro era incerto, mas, pela primeira vez, ela não tinha medo. Estava pronta para seguir adiante, com a certeza de que a garota rejeitada do passado havia se transformado em alguém que sabia exatamente o seu valor.